Continuando, Joana nos diz o seguinte: o lar exerce, sem qualquer dúvida, como ocorre com o ambiente social, significativa influência no ser, cujo ônus será o equilíbrio ou a desordem moral, a harmonia física ou psíquica correspondente ao estágio evolutivo no qual se encontra. A criança ou adolescente vai sentir a influência do meio, indubitavelmente, né? Sem qualquer dúvida, o lar exerce. Então, nós precisamos entender que, apesar do espírito ser e trazer a sua bagagem do passado, ele vai ser inserido num meio social que irá lhe influenciar sobremaneira na formação da sua personalidade, do seu caráter. Mas veja bem, o meio, o clã, já é um clã estabelecido. A espiritualidade já havia organizado aquele clã para que aquele espírito viesse ali. Então ele não foi jogado sem princípio. Não, aqueles familiares, aqueles elementos que compõem a família, o núcleo social, familiar, e eles já se encontravam, já tinham suas conexões há muitos e muitos anos, não é? A necessidade, portanto, do autoconhecimento, continua Joana de Ângeles, em uma panorâmica racional, torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia, ou o crescimento ser portador de valores intrínsecos latentes. Se o espírito traz na sua bagagem passada marcas positivas, ele vai desenvolvê-las. Ele, consequentemente, irá multiplicá-las, né? Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Olha que coisa grave, né? Se o indivíduo não tem a consciência de si próprio, não se autoconhece, se autodomina, a influência pode desenvolver uma série de distúrbios emocionais e psíquicos. Entende? Não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva. Nisso ele foge para os quadros depressivos, né? A experiência do autoconhecimento, segundo Joana de Ângeles, faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Então veja bem, ele, de mão das suas próprias energias, de mão da sua própria, do seu próprio caráter, da sua própria pessoa, ele vai direcionar
caminho que deve tomar. Sem os embustes do ego e sem as imposturas da ilusão, porque nós somos muitas vezes vitimados pelos embustes do ego. Quando nós não nos conhecemos, é triste porque nós iremos, por sua vez, ser empurrado pelo domínio do ego e entrarmos aonde? Desculpa. Nas imposturas da ilusão. Então aí a pessoa caminha longa e desassombradamente pelos caminhos da ilusão. Lá na frente, quando começa a despertar a consciência e ele percebe que o ego está sobressaindo-se sobre o eu, aí ele inverte a função. Ele faz com que o eu entre em domínio sobre o ego. Aí as coisas começam a se modificar. Remanesce-lhe no comportamento, como herança dos patamares já vencidos pela evolução, a dualidade do negativismo e do positivismo diante das decisões a tomar. Ele fica nesse estado dual, ou assume as coisas positivas e cresce, mas com sacrifício, ou assume as coisas negativas e fica sob o efeito da ilusão, da ação do ego, que é mais agradável, e sofre. Então, a pessoa não sabe, se aturde, ela não sabe qual o melhor caminho a tomar. Não identificado com os propósitos da finalidade superior da vida, quando convidado à libertação dos vícios e paixões perturbadoras, das aflições e tendências destrutivas, essa dualidade negativo e do positivo desenha-se-lhe no pensamento, dificultando-lhe a decisão. É comum então o assalto mental pela dúvida, isto ou aquilo. Será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Será que eu vou na discoteca, na boate, no barzinho, ou vou na conferência, vou na reunião, reunião espiritual, no templo. Então fica essa dualidade. O ego puxa para as coisas agradáveis e o eu para as coisas iluminativas. Entende? Fazendo com que ele opte pelo melhor, sempre opte pelo melhor. A definição faz-se com insegurança e o investimento para a definição faz-se com insegurança e o investimento para a execução do propósito novo diminui ou desaparece em face das contínuas incertezas. A pessoa fica completamente desestabilizada. Por que eu vou decidir mais? Vou decidir pelas coisas que são boas e que acresce o meu espírito, ou pelo gozo, pelo passeio, pela viagem, pelo barzinho. Isso
é conflitante. Tá certo que é um destempero até fazer a comparação, mas acontece. Fazem-se, continua Joana, imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autoconhecimento, com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, como por exemplo, quando acontece a necessidade da mudança, a pessoa vai sentir insatisfação pelo que se é ou pelo que possui. Ele sente vontade de modificar, né? Ou como se encontra. O desejo sincero de mudança. Desejo sincero. Não, eu não posso permanecer assim. Eu tenho que mudar. Persistência no trabalho da mudança. Persistir. Disposição para aceitar-se e vencer-se. Ele quer superar a sua parte infeliz. Capacidade para crescer emocionalmente. Então ele vai notar que vão surgir uma série de novas possibilidades de engrandecimento e de crescimento espiritual. Mas para isso ele precisa fazer renúncia daquilo que ele era e não dá mais para continuar sendo. Vamos voltar.